Olá pessoal, tudo bem? É um prazer estar com você aqui mais uma vez para juntos estudarmos mais uma lição. O título da lição de hoje é Mensagem que Vale a Pena Compartilhar. O verso para memorizar está lá em Apocalipse, capítulo 14, versos 6 e 7, e diz assim: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: Temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, e a terra, o mar, e as fontes das águas. Bem, a Bíblia ela se concentra nas duas vindas de Cristo. Sua primeira vinda com o objetivo de livrar da punição do pecado o ser humano, através então da morte de Cristo. Cristo ele livra o ser humano da punição do pecado. E a sua segunda vinda com o objetivo de livrar de uma vez por todas os seres humanos da presença do pecado. E perceba que nós falamos na lição anterior, né, do amor que a igreja primitiva, os cristãos conversos ali naquele momento, tinham, né, de testemunhar, justamente porque amavam a Cristo. Muitos deles foram testemunhas oculares de profecias sendo cumpridas através da vinda de Cristo Jesus. Mas o seu testemunho ali tinha um foco que era justamente a primeira vinda de Jesus. Perceba que Pedro ele fala de uma maneira muito interessante, ele usa uma expressão, nós vamos ler lá em 2 Pedro, capítulo 1, verso 12. Leia comigo. Por esta razão sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas, embora estejais certos da verdade já presente convosco e nela confirmados. Ele usa essa expressão verdade presente, né? Uma expressão ali que foi usada justamente e é usada justamente para definir a verdade presente urgente nesse contexto ali para aquela geração. Então havia uma verdade presente, uma mensagem urgente e relevante para aquela geração. E a mensagem para aquela geração que era urgente era da vinda de Cristo Jesus, a sua primeira vinda. Onde Cristo, além de morrer por nós, além de morrer pela humanidade, né, nos livrando da punição do pecado, caso nós aceitemos a morte de Jesus em nosso lugar, ele também foi quebrando essas barreiras que impediam desse evangelho chegar nas outras pessoas. Né? Então, essa mensagem de salvação, ali, naquele momento, também fazia com que todas as pessoas soubessem que elas também estavam aptas a receber essa salvação em Cristo Jesus. Então, o foco da mensagem, do testemunho, naquele momento, era a primeira vinda de Jesus. É claro que pode haver alguns relatos da segunda vinda de Jesus, mas o foco, a mensagem que era urgente naquela geração, naquele momento, era a mensagem da primeira vinda de Jesus. Mas é claro que há também uma verdade presente para a geração dos últimos dias. E veja que o último livro da Bíblia, o Apocalipse, ele foi escrito com o objetivo de preparar o mundo para o retorno de Jesus. E nós vamos estudar detalhadamente o verso para memorizar que nós lemos lá que está em Apocalipse capítulo 14, versos 6 e 7. É claro que todo o livro de Apocalipse ele converge para o retorno de Cristo Jesus. Mas aqui nós vamos estudar, a lição traz para a gente de forma detalhada esses dois versos, Apocalipse capítulo 14, versos 6 e 7. E vamos começar a ler então. Diz o seguinte: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno. Vamos lá. Evangelho eterno. Por que o evangelho eterno? Porque é uma mensagem eterna. Perceba que Deus, mesmo antes do homem cair, ele preparou um plano para a redenção dos seres humanos. Por isso o evangelho eterno, ele foi preparado antes mesmo da nossa queda, antes mesmo da queda de Adão e Eva. E isso mostra o quanto amoroso é o nosso Deus, que mesmo sabendo da possibilidade dos seres humanos caírem, ele já havia preparado um plano para a redenção dos seres humanos. Então essa expressão Evangelho Eterno nos mostra como Deus é um Deus de amor.
como Deus ama a sua criação, como Deus ama os seres humanos a ponto de já preparar um plano de redenção antes mesmo dos seres humanos cair. Não foi um, um plano que ocorreu ali depois da queda dos seres humanos. Os seres humanos caíram, então ali Deus se reuniu e preparou uma maneira de salvar os seres humanos. Não, ele já havia feito antes mesmo de cair, porque ele ama e ele deseja justamente que todos os seres humanos então conheçam essa mensagem, esse evangelho eterno, para que sejam salvos, porque o desejo dele é esse, que todos sejam salvos. Então, por isso o evangelho eterno. E seguindo na leitura, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação, e tribo, e língua e povo. Perceba que aqui nós podemos ter essa ideia, de ser uma mensagem universal. Uma mensagem que é para alcançar a todo mundo. Não é uma mensagem específica para um povo, para um grupo de pessoas. É uma mensagem universal, para toda língua, toda nação, povo, para todos. Para todos. Então, perceba que quando nós compreendemos que realmente uma mensagem que abrange a todas as pessoas, tão importante, tão abrangente, que nós então acabamos sendo absorvidos completamente nessa missão. Então, exige nossos melhores esforços e nosso total compromisso, essa missão de levar esse evangelho eterno. E isso faz com que nós deixemos as preocupações com nossos interesses próprios para nos dedicarmos com paixão ao serviço de Cristo. Então, se eu falo que eu tenho uma mensagem tão importante, uma verdade presente, de um evangelho eterno para proclamar, uma mensagem urgente para essa geração, se eu tenho essa mensagem para levar, eu preciso ter o comprometimento de fato de levá-la. Não adianta eu dizer que eu conheço isso, tenho essa mensagem, sou um discípulo de Jesus e por isso eu amo e quero testemunhar, se eu continuar vivendo uma vida egoísta, apenas fazendo aquilo que me interessa. Nós precisamos deixar os nossos interesses de lado e nos comprometer nesse momento de levar essa mensagem que é urgente para esta geração. Para isso que Deus nos chama. Seguindo então na leitura, diz lá, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação, e tribo, e língua e povo, dizendo em grande voz, temei a Deus. Temer a Deus aqui não significa ter medo de Deus. Aqui, na palavra, no original, ela tem essa conotação, não de ter medo, mas sim de reverenciar, admirar, respeitar, obedecer. Isso é temer a Deus. E veja que esse temer a Deus, então, ele transmite uma ideia de lealdade absoluta a Deus e entrega total à sua vontade. Justamente o que Lúcifer não quis fazer. Lúcifer ele não teve essa lealdade para com Deus, não colocou ali uma entrega total à vontade de Deus. Ele não queria estar submisso a Deus. E esse temer a Deus é justamente isso. Se colocar submisso a Deus, colocar a nossa vontade em segundo plano e atender à vontade de Deus em nossa vida, respeitando a Deus, reverenciando a Deus, admirando a Deus. Isso aqui, esse é o significado desse temer a Deus. Diz aqui, em uma era de materialismo e consumismo, quando os valores seculares fizeram do eu o centro, o apelo do céu é que deixemos a tirania do egocentrismo e a escravidão à importância autoinflada e coloquemos Deus no centro da existência. Isso é temer a Deus. Colocar Deus no centro da nossa existência. Temer a Deus e dar-lhe glória. Dar-lhe glória. O que é dar glória? Dar glória tem a ver com as nossas atitudes. O apóstolo Paulo ele traz uma maneira muito tranquila de entender lá em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31, quando ele diz o seguinte:
Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então, dar glória a Deus tem a ver com a maneira pela qual as nossas convicções internas elas são traduzidas num estilo de vida que de fato glorifique a Deus. Então, como o apóstolo Paulo diz, que bebais, que comais, ou qualquer outra coisa que fizermos, aquilo que nós assistimos, aquilo que nós conversamos, aquilo que nós fazemos em qualquer momento do nosso dia, tudo aquilo tem que glorificar a Deus. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. O juízo revelará que Deus fez tudo o que pôde para salvar o ser humano e mostrará, diante de um mundo expectante do universo observador, que o Senhor fez todo o possível para nos resgatar. Não havia mais nada que ele pudesse ter feito para nos redimir. O juízo abrirá a cortina, revelará o drama cósmico no grande conflito entre o bem e o mal e manifestará o caráter divino de amor abnegado em contraste com a ambição egoísta de Satanás. No juízo, todos os erros serão corrigidos, a justiça triunfará sobre o mal e os poderes do inferno serão derrotados. A injustiça não terá a última palavra, mas Jesus terá. Toda a injustiça terá fim para sempre. Então, o juízo de Deus no tempo do fim mostrará para a humanidade, mostrará para o universo que a sua justiça está pautada no seu amor, justamente porque vai mostrar que ele fez tudo o que havia de possível para salvar cada ser humano. Todas as pessoas compreenderão que a sentença de Deus para cada ser humano será uma sentença justa. E justiça é essa, como eu disse, pautada no seu amor por cada um de nós. Lembro que falamos sobre o Evangelho Eterno, que mostra o amor de Deus pela humanidade, pela sua criação. E no julgamento final, portanto, esse amor será revelado de maneira clara para toda a humanidade, através da sua justiça, através do seu julgamento para cada ser humano. E o verso, então, ele termina ele termina apelando para que nós adoremos. Adoremos a quem? Adoremos aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Perceba aqui que há um apelo para adorar um Deus Criador. Justamente num mundo, num momento, em tempos que nós vivemos atualmente, momento em que não só o mundo científico, mas também religioso, ele aceita a teoria da evolução. Nós somos chamados, a humanidade é chamada a se prostrar em adoração a um Deus Criador. A criação está no centro dessa adoração. Perceba que, vá comigo em Êxodo capítulo 20, nós vamos ler do verso 8 ao 11. Você conhece bem o quarto mandamento? Veja se não há uma semelhança entre esses versos aqui do Apocalipse com Êxodo capítulo 20, verso 8 ao 11. Leia comigo. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia, o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque 6 dias fez o Senhor os céus e a terra e o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Você consegue enxergar alguma semelhança nesses versos? Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Aqui em Êxodo, no verso 11, porque em 6 dias fez o Senhor os céus,
a terra, o mar e tudo que neles há. E esses versos, então, nos remetem diretamente à criação. Em Gênesis, lá em Gênesis capítulo 2, quando Deus ele termina a sua obra, descansa no sétimo dia e santifica o sétimo dia e separa o sétimo dia justamente para ser um memorial da criação. O que é um memorial? O memorial é algo que nos faz lembrarmos de alguma coisa. Se eu te perguntar, responda aí para você mesmo. Perguntar para você o seguinte: por que você adora a Deus? Uma resposta só. Você escolhe aí um dos motivos que você tem na sua mente e diz aí, por que que você adora a Deus? Você pode responder, bem, Daniel, eu adoro a Deus porque Deus me deu saúde, me dá saúde, eu adoro por isso. Ou você pode dizer, Daniel, eu adoro a Deus porque Deus me deu um trabalho que me permite sustentar a minha família. Você pode dizer também, Daniel, eu adoro a Deus porque eu tenho uma família bem estruturada e eu adoro por isso. A verdadeira adoração, a adoração genuína, ela deve estar pautada unicamente no fato de Deus ser o nosso Criador. Deus ele é o merecedor da nossa adoração porque Ele é o nosso Criador. Se a nossa adoração estiver pautada na nossa condição do momento, veja que se eu adoro a Deus porque Ele me dá saúde, se eu ficar doente, então eu não vou adorá-lo? Se eu adoro a Deus porque Ele me deu um trabalho para sustentar minha família, no dia em que eu ficar desempregado, eu vou deixar de adorá-lo? Nossa adoração ela não pode estar pautada, né, não pode estar condicionada ao nosso momento de vida. Nossa adoração deve estar pautada unicamente no fato de Deus ser o nosso Criador. E esse fato não muda. Ele é o nosso Criador e sempre será o nosso Criador. Então perceba que o inimigo, quando ataca o sábado de alguma maneira, ele quer atacar o sábado porque justamente é o memorial da criação. Ele quer eliminar o sábado da vida dos seres humanos para que os seres humanos não lembrem do Deus Criador. Veja o que eu falei há alguns minutos atrás. Não somente o mundo científico, mas também o mundo religioso está aceitando a teoria da evolução. O inimigo quer isso. Quer que nós esqueçamos de um Deus Criador. Quer que o mundo olhe para um Deus como um Deus que assim, não tem muito sentido. Como um Deus que está aí para ser adorado, vamos adorar, adora a Deus aí, mas não tem um objetivo de adoração, faz a gente esquecer do nosso Deus como Criador. E por isso essa mensagem eterna, esse evangelho eterno, essa verdade presente, que tem uma relevância e uma urgência na nossa geração, é a verdade de que temos que levar ao mundo. Todos os seres humanos estão sendo chamados a adorar ao Deus Criador. O sábado nos lembra daquele que providenciou todas as coisas boas para nós. O dia do Senhor é um símbolo eterno de nosso descanso nele. O verdadeiro descanso do sábado é o descansar da graça nos braços amorosos do Criador, que nos redimiu e virá novamente para nos buscar. Que você possa se colocar à disposição de proclamar essa verdade presente, de proclamar essa mensagem que é urgente nos nossos dias, que é extremamente relevante no mundo em que praticamente esqueceu do nosso Deus Criador. Que possamos agora proclamar essa mensagem e convocar os seres humanos para adorar ao nosso Criador. Que Deus possa te usar, que Deus possa te fortalecer, para que através de você, muitas pessoas
possam ter o conhecimento do nosso Deus Criador. Que Deus te abençoe e a gente se vê na próxima lição. Até lá.